Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estamos começando hoje uma aula mais do que especial sobre uma das uvas incríveis que existem no mundo, que é a nossa queridíssima variedade uva, casta, cultivar, são sinônimos para a mesma coisa, estamos falando de uva Carignan. Então estaremos falando hoje sobre a queridíssima uva Carignan e seus grandes vinhos, porque ela é uma variedade que faz vinhos realmente especiais. Mas, para isso, o que acontece é que ela precisa de um local adequado e cuidado. Muito cuidado na cantina, mas mais do que isso, muito cuidado também no vinhedo. Mas quando isso acontece, de achar bons locais, achar bons produtores que vão ter o cuidado adequado com essa variedade, podem ter certeza que a gente está falando de alguns dos melhores vinhos do mundo. Alguns grandes vinhos do mundo são feitos com essa variedade. Mas vamos entender tudo agora, passo a passo, para entender todas as características, peculiaridades e tudo mais sobre essa uva. Primeiro, eu preciso dizer para vocês que a gente está num processo, nosso mundo, de produção de estilos e de perfil da Carignan. Ela perde muita área, muito espaço em vinhedos, ela diminui muito as áreas de vinhedos que ela tem no mundo, mas ela tem crescido muito em qualidade. E um desses projetos, posso dizer que eu tenho acompanhado aí no mundo ultimamente, para essa variedade, esse é um projeto que volta a dar um protagonismo para a uva Carignan. Por quê? Porque a Carignan, ela acabou, com o passar do tempo, se tornando uma uva para a produção de vinhos não tão interessantes, porque ela é muito produtiva, ou seja, dá para fazer muito vinho por hectare, né? Então tu cultiva lá, vai dar muita uva numa pequena área e vai fazer muito vinho, mas a qualidade vai ser muito baixa. Então, durante muito tempo ela foi utilizada para isso. E também, durante muito tempo, utilizada para cortes, para complementar outros vinhos. Mas agora ela volta, né? Tá voltando a ter um protagonismo grande, voltando porque ela já teve um protagonismo tempos atrás. E esse projeto chamado Vinho, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, é um projeto no Chile de vinhas velhas, fazendo vinhos simplesmente espetaculares. Aliás, é o vinho que eu vou estar degustando com vocês daqui a pouco. Esse é um projeto vinho. Vinho, na verdade, a gente vai ver que é um grupo de produtores, não é um vinho ou uma vinícola, são várias vinícolas que usam esse selo, que é uma, eles chamam de marca coletiva, mas que tem regras bem rígidas, inclusive regras de, no caso do vinho, tem que ser vinhas velhas, vinhedo secano, ou seja, sem irrigação, com no mínimo 85% dessa uva. E olha, faz vinhos realmente espetaculares. Daqui a pouco a gente vai estar provando. Você viu uma dose aqui no Coravan, uma dose pequena, algo em torno de uns 30, mais ou menos uns 40 ml. Vamos lá, eu fiquei aqui com algo em torno dos 40 ml. E daqui a pouco a gente vai degustar e a gente vai prestar atenção nas características desse vinho. Mas, em especial, a gente já consegue ver aqui na garrafa que tem o selo do projeto, tá aqui, né? Vinho, escreve Vigno, mas se lê vinho, como se fosse gene em italiano, né? Vinho. E a gente vê aqui no rótulo escrito, ó, que é de vinhas velhas e que é vinhedo secano. Tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de calma. A gente vai estar escrito aqui essas citações.
E aí, meus amigos, aí, minhas amigas, a gente está falando de vinhos que mudam de patamar. E assim, ó, não é pouco. Eu servi esse vinho agora e o perfil aromático desse vinho está espetacular. E esse é um vinho 2018, é um vinho relativamente jovem. Mas a gente vai daqui a pouco degustar e vamos entender as demais características desse produto. Mas posso dizer para vocês, já me deu água na boca só de servir esse vinho. Ok? Vamos voltar e vamos avançar para entender um pouco mais da Carignan antes da gente poder degustar da Carignan e seus vinhos. Primeiro, ela é uma variedade que tem muitos sinônimos, mas muitos sinônimos mesmo. Nós estamos falando de uma variedade tinta, uma uva tinta que faz vinhos tintos, mas que também vai fazer alguns vinhos rosés, muito utilizada para corte. E alguns dos sinônimos mais comuns, Carignan é o nome que essa variedade ganhou na França, mas tem vários sinônimos. A origem, muito provavelmente, a gente vai ver daqui a pouco, é espanhola. Muito provavelmente, por quê? Porque já está praticamente comprovado isso, mas sempre tem aquela dúvida, enfim, que ainda os estudos podem mudar, mostrar algo diferente. Mas provavelmente ela é espanhola, tá? Essa é a grande probabilidade. Mas ela tem muitos sinônimos, inclusive mais de 60 catalogados, e algumas estações dizem que mais de 70 sinônimos para uma mesma variedade. Então, os sinônimos que vocês vão ler, vocês vão encontrar, inclusive em rótulos, dependendo do país ou a região onde ela é plantada, sinônimos como Carignana, Carignanoa, Carignane, Carignano, como é comum, bem comum na Itália, Mazuela e Mazuelo, como é bem comum na Espanha, Molar, Sansó, né? Sansó é bem comum principalmente na Catalunha, né? Bovale, Bovale também é um termo bem utilizado para Carignan, principalmente na Itália. Bovale de Espanha é um termo que é um sinônimo dela, muito, muito utilizado, principalmente na Sardenha, na Itália, a gente vai ver daqui a pouco. Então tem muitos sinônimos diferentes. Pode ver que até algumas grafias aqui bem parecidas, né? Como Mazuela, Mazuelo. Aliás, Mazuela, bem como ela é conhecida e muito conhecida na região de Rioja. Mas em Rioja ela não tem muito protagonismo, porque o grande protagonismo dos vinhos de Rioja com certeza é da Tempranillo. E a Carignan acaba sendo uma uva secundária. Aliás, é isso que mais ela é utilizada hoje no mundo, como uma uva secundária. Mas quando colocam ela como protagonista, são vinhos realmente espetaculares. Alguns dos países mais importantes da Carignan hoje no mundo, com certeza a gente está falando da Espanha e da França. Esses são os dois produtores de maior volume, com maior destaque, sendo a França hoje com maior volume. A Itália é um produtor importante, o Chile é um produtor importante, os Estados Unidos é um produtor que tem bastante volume, mas não tem muito destaque e tudo mais. E alguns outros países aí que a gente vai ver, mas com certeza a gente falando desses quatro aqui são grandes protagonistas. Estados Unidos também, mas principalmente por volume. E a gente vai ver que um dos grandes destaques da Carignan, ou alguns destaques, estão nas suas características sensoriais. O grande e o maior destaque da Carignan está aqui, ó, na sua acidez. Ela é uma uva tinta que tem uma acidez que passa de média. Normalmente uma acidez média a mais, até para muita acidez, dependendo do local onde ela é plantada. Faz vinhos normalmente aí com uma textura tânica muito gostosa, bem aveludada. Não tem muito, ela não tem muito tanino, mas essa textura ela é muito gostosa. É uma textura um pouquinho mais marcada, mas macia. Então tem aquela estrutura, a gente sente aquela textura, mas aquela textura como se aquela textura se a gente tivesse com alguma coisa, eles chamam de aveludado, né? Como se tivesse, não é aquele tanino grosso, rústico, é aquele tanino um pouco mais macio em boca, mas bem presente, que é um bom destaque. E os seus perfis aromáticos, que varia aí no caráter de frutas vermelhas, frutas pretas, mas principalmente um caráter de uma fruta vermelha madura, caráteres de frutas pretas, aromas especiados, e me chama muita atenção
em muitos, na grande maioria dos vinhos de Carignan, é esse aroma que remete a alguma coisa de alcaçuz, aquele aroma que remete a alguma coisa, tanto para aroma como para sabor, aquela nota de uma raiz, aquela nota de é muito alcaçuz, né? Os italianos chamam de liquirizia, é muito comum em Carignan. Então a gente dá para ver que ela tem um frescor maior, uma acidez maior, uma boa textura tânica, e um tanino bem presente, mas tanino macio, veludado, e um perfil aromático bem interessante. Mas ok, isso aqui é só um cenário inicial. Vamos começar a entender um pouco melhor dessa variedade, principalmente onde ela nasceu. E a probabilidade maior hoje, que inclusive a James Robson cita no Wine Grapes, que é a grande publicação, a mais conceituada publicação de uvas viníferas no mundo, diz que essa uva nasceu aqui, na Espanha, na região de Aragão. A Espanha, a gente sabe, né? São 17 comunidades autônomas. Aragão é uma dessas comunidades, elas são marcadinhas aqui para vocês. Então ela nasce aqui. E daqui, provavelmente, ela vai migrar para a França, inclusive aqui para o Languedoc-Roussillon, vai migrar para o Rhône, para Provence, e também vai migrar para a Catalunha, vai migrar aqui para Rioja, e também ela vai migrar para a Itália, para a região da Ilha da Sardenha e alguma coisa provavelmente ali no continente italiano. Né? Lembrando que a Itália é uma península, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então ela provavelmente nasce aqui, né? No chamado, tem um vale aqui super importante, tem um rio super importante que cruza toda essa região aqui chamada Rio Ebro, inclusive pega a região de Rioja, Navarra, cruza Aragão, né? A capital de Aragão aqui é Zaragoza, que é uma cidade lindíssima. Então, provavelmente ela nasça nessa região. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, algumas denominações espanholas, que a gente vai ver, inclusive, que o nome dela provavelmente venha de uma dessas cidadezinhas aqui, que a gente tem uma cidadezinha aqui próxima chamada Cariñena. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso. Bom, origem, a gente já falou, então ela vem da Espanha, da região de Aragão, apesar de tem outras teorias, que a gente também já dá uma olhada. Mas uma coisa que se tem como uma probabilidade muito grande, isso vários autores diferentes citam, é que ela é uma variedade muito antiga. Então ela migrou até relativamente pouco, mas é uma variedade muito antiga. E essa, por ser uma variedade muito antiga, ela acaba tendo muitos sinônimos, como a gente viu. E na Espanha, o nome mais comum, o sinônimo mais comum para essa uva é Mazuelo. Tanto que muitos autores gostam de dizer, não, o nome oficial dessa variedade é Mazuelo. Porque é como ela é mais comum, como ela é mais conhecida em toda a Espanha, inclusive na região de Rioja, o nome dela, né, é Mazuelo. Ela é conhecida como Mazuelo. E essa citação a Mazuelo vem exatamente de uma comuna chamada Mazuelo Munhoz, que fica ali na província de Burgos. A gente aí numa outra, eu vou voltar aqui para vocês. Então, fica na província de Burgos. Burgos está mais ou menos aqui, deixa eu pegar aqui, mais ou menos aqui a gente tem Burgos. Então, aqui dentro tem uma provínciazinha chamada Mazuelo, e essa província que deu o nome espanhol, o primeiro nome espanhol para essa variedade, que é a Mazuelo, ou Carignan, ou Cariñena, é outro nome que a gente vai ver daqui a pouco. Então, provavelmente essa citação, ou seja, em algum momento na história, essa variedade ganhou um destaque nessa região e alguém chegou, olha, essa é a uva lá de Mazuelo. E aí ficou com o nome, né? Mazuelo, Mazuelo, Mazuelo. Tanto que em Rioja ela leva esse nome de Mazuelo. Só que ela vai ganhar outros sinônimos. A gente tem uma outra comuna que a gente vai ver. Comuna cidade, né? Sinônimo. Né? Comuna e cidade. Mesma coisa. Então tem uma outra cidadezinha aqui em Aragão que se chama Cariñena.
Então, muito provavelmente, por ser uma variedade muito antiga e ela ser muito cultivada, principalmente antigamente, ela, nessa região de Aragon, ela ganhou o nome de Cariñena. Então, aqui, nessa região, ela ficou chamada Mazuelo, e aqui nessa região, principalmente de Aragon, ela ganhou um outro sinônimo que é Cariñena. Só que na Catalunha, a gente vai ver que ela ganhou outro sinônimo. Estão falando da mesma variedade. Só que na Catalunha, ela ganhou um sinônimo de Sansó. E cuidado, tá? A gente tá falando de Sansó assim. Sansó. Lembrando que, como a Espanha são várias regiões autônomas, cada região autônoma, inclusive, tem um idioma. Um segundo idioma, ou até, como eles chamam, um primeiro idioma oficial, além do espanhol. Na Catalunha, a gente tem o catalão. Então, Sansó é o nome em catalão dessa variedade. Estamos falando da mesma variedade, da mesma uva. E muito provavelmente depois ela vai migrar para outras regiões, para outros países, principalmente como a Itália e como a França. Então a gente está falando de uma mesma variedade com muitos diferentes nomes. Uma outra teoria, que é muito, inclusive, defendida pelos italianos, porque na Itália ela tem um outro sinônimo. Lembrando, estamos falando da mesma variedade. Só que na Itália eles chamam ela de Carignano. Não somente de Carignano, mas esse é um sinônimo bem utilizado. Ela tem alguns outros sinônimos na Itália. Mas uma teoria também de alguns pesquisadores diz o seguinte: olha, a Carignano, na verdade, ou a Carignano na Itália, ela, ela, ela é muito antiga. Ela era cultivada pelos antigos fenícios, que eram povos, né, um grande conjunto de povos que dominava essa parte central da Itália. E que dessa parte central, esse povo fenício trouxe ela aqui para a Ilha da Sardenha. Na Sardenha, ela é muito cultivada. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, tem algumas denominações que ela é protagonista aqui na Sardenha. E a gente está falando de uma ilha que está aqui bem pertinho. A Espanha está aqui, ó, não muito longe daqui. A gente já tem a Península Ibérica. Então, os espanhóis, durante muito tempo, eles foram colonizadores, ou mais que isso, né? Foram, entre aspas, eles tinham ducados que tomavam conta aqui da Ilha da Sardenha. Hoje ela pertence à Itália. Então, uma das teorias diz que, na verdade, ela não teria nascido na Espanha, mas teria nascido na Itália e teria migrado primeiro para a Sardenha e da Sardenha para a Espanha. Mas isso no Wine Grapes, né, através de estudos de DNA e tudo mais, já é comprovado que não é verdade. Então, essa teoria dificilmente é real. O mais provável é que realmente ela tenha nascido na Espanha. Da Espanha, ela veio para a Ilha da Sardenha, que foi propriedade da Espanha durante um certo tempo, durante um certo tempo foi parte do reinado de Aragão, inclusive, né? Fazia parte. E daqui, provavelmente, ela acabou indo para algumas áreas aqui do centro da Itália. Então foi o caminho inverso. Não necessariamente foi produzido essa variedade, se deu origem, ela teve origem aqui na região central da Itália pelos fenícios. Pelo contrário, ela vem para cá. E, inclusive, hoje alguns estudos já comprovam que algumas uvas que eram consideradas sinônimos da Carignan, ou seja, como sendo a mesma, como sendo a Carignan, mas como um sinônimo, já exames de DNA provaram que não é verdade. Que essas uvas, na verdade, são outras variedades e que eram confundidas com a Carignan. Então, mais um indício de que ela realmente nasce na Espanha e não na Itália. E essas teorias, muitas delas vão sendo derrubadas, principalmente agora com o avanço dos estudos de DNA, onde consegue se sequenciar DNA e saber outras uvas que vão dar origem a essas variedades. A gente ainda tem muito que comprovar, muito que avançar, mas a gente já tem alguns avanços aí bem significativos. Estilos de vinho com essa variedade. Primeiro,
com certeza, o maior destaque vão estar nos seus vinhos, maior destaque, principalmente quando a gente fala hoje, contemporâneos, são os seus vinhos de médio corpo aos seus vinhos um pouco mais encorpados. Esses são os maiores destaques. Mas ela é uma uva tinta. Então ela é uma uva que ela também produz alguns vinhos um pouco mais leves e alguns vinhos rosés. Esses vinhos mais leves, eles são muito de uma peculiaridade, ou uma característica dessa variedade. Que é o quê? Ela é uma variedade muito, muito produtiva. Ela é uma variedade que a videira dá muitos quilos de uva. Então, quando se produz muita uva por videira, o que acaba acontecendo é que o vinho vai ficar mais ralinho, mais simplinho, mas vai dar um volume muito grande. Ou seja, vai perder qualidade, mas vai ter um volume maior. Então a gente vai ter esse como um dos destaques da Carignan. E foi essa característica dela ser muito produtiva que acabou ela perdendo um pouco de espaço no mundo. Por quê? Porque a qualidade acabava caindo muito. Fazia muito volume, caía a qualidade. Só que não é só isso. Não é qualquer lugar que ela consegue ser bem desenvolvida. Precisa de um local mais adequado. Bom, mas a gente já chega lá. Outra coisa é que também ela é muito utilizada para fazer vinhos rosés. Então ela entra no corte com outras variedades. Normalmente não sozinha, mas em corte, porque ela tem uma característica também que é muito valorizada, que é a sua acidez, como a gente falou. Ela tende a fazer vinhos mais frescos, vinhos com uma acidez um pouco mais destacada. Mas, com certeza, maior qualidade, maior destaque para os seus vinhos de média intensidade para vinhos encorpados. Com certeza, esse é o maior destaque. Mas para fazer vinhos de maior qualidade, esses de médio corpo para encorpado, tem alguns cuidados especiais que a gente começa a entender quando a gente entra no perfil vitícola, ou seja, quais são as características que essa uva tem no terroir. A gente já vê que ela é uma uva que tem a casca não muito grossa, média, tem uma certa quantidade de cor, de pigmento, e dá cachos relativamente grandes. Então a gente já dá para ver que isso, dá para entender, né, que isso já mostra um pouco dessa questão dessa produtividade. Uma outra questão importante é que ela é muito vigorosa. Então, se deixar, ela vai produzir muito, não só volume, mas muito parte verde, muita folhagem. Isso faz com que a videira acaba que ela, quando ela gasta muita energia para a produção de folhagem, da parte verde, canopy e outros, ela acaba dando menos atenção e ela dedica menos energia para a uva. E a uva acaba não ficando tão interessante, ela fica um pouco menos de característica, ela perde um pouco em qualidade. Então, por ela ser vigorosa e muito produtiva, ou seja, além de toda essa parte verde, cresce muito rápido, ela acaba também tendo muita uva por videira. E a qualidade acaba caindo bastante. Então ela precisa ser muito podada. Precisa diminuir muito o seu volume, a quantidade de cachos por videira. Precisa fazer muita poda para tirar a parte verde, para ela não gastar tanta energia, para ela concentrar um pouco mais na uva. Só que isso tem custo. É caro, né? Porque alguém tem que estar lá cortando, podando, isso tudo vai aumentando o custo do vinho. Mas era por ela ser muito produtiva que ela foi durante muito tempo muito cultivada pelo volume. Tem um outro fator, é que o cacho da Carignan é um cacho ele é muito firme. Então é difícil de remover esse cacho da videira. Ela tem uma aderência muito grande. Então é muito difícil a gente lidar, ou os produtores lidar, com grandes vinhedos de Carignan e fazer colheita mecanizada, porque a colheitadeira tem dificuldade de remover. Sabe que a colheitadeira tem diferentes tecnologias, mas a maioria elas vêm batendo nas videiras, né, para as uvas caírem,
como ela é muito firme, a Carignan, se passar por colheita mecânica, dificilmente consegue tirar o cacho, então tem que ser colheita manual. Mais um desafio. Ou seja, se tem grandes áreas, tu acaba não conseguindo colher mecanicamente e isso acaba dificultando um pouco o processo. Outra questão, ou outras questões, é que ela é uma variedade tardia, que tem brotação tardia e também o amadurecimento tardio. E isso tudo faz com que ela não consegue se adaptar a todos os locais. Ela tem dificuldade, ela precisa de locais quentes, principalmente com bastante insolação, e locais principalmente secos. Porque vocês estão vendo aqui que os cachinhos, né, aqui são vários cachinhos aqui, e você consegue ver que em cada cachinho os grãos são bem compactos, ficam bem pertinhos um do outro. Pois é. Então, ela é muito suscetível a algumas doenças, a alguns problemas aí que as videiras podem sofrer com o passar do tempo, principalmente com o mofo. Ela tem mais dificuldade de circulação de ar, então, né, acaba acumulando um pouco mais de umidade dentro do cachinho. Então, se o local tem umidade, periga a uva estragar. Então, a gente está vendo que a Carignan ela é uma uva um pouquinho mais chata, né? Apesar de ser muito produtiva, para aumentar a qualidade tem que ter muito manuseio de vinhedo. Isso aumenta o custo. Ela é uma uva que precisa de locais quentes e secos. Então, não é qualquer local. Ela é muito suscetível a algumas doenças. Então, para ela produzir em alta qualidade, precisa de manutenção, precisa de muito cuidado no vinhedo e precisa diminuir muito o volume que ela tem para ela concentrar um pouco mais as características e aumentar a qualidade. Na teoria, isso é muito bacana, né? O problema é tornar isso economicamente viável. E é por isso que Carignan diminuiu muito a sua área de vinhedos no mundo. Esse estudo é um estudo aqui muito bacana, que mostra, né, que essa pesquisa do Dr. Gregor Jones, que é um PhD, que é uma grande referência nessa questão de climatologia relacionada à videira, e a gente consegue ver aqui que a Carignan, ou Carignane, ou Masuelo, lembrando que são sinônimos, né? Então aqui ele usa, tanto que hoje o nome internacional mais utilizado é Masuelo, já que ela nasceu na Espanha, mas o nome que ela é mais conhecida é Carignan, porque primeiro, onde ela é mais plantada é na França, e Carignan é o nome internacional mais conhecido, mas o mais válido é Masuelo, mas estamos falando da mesma variedade, não são só sinônimos, a gente pode ver em alguns estudos aparecer com nome diferente. Mas a gente está vendo aqui que a Carignan, ou Masuelo, ou Carignane, ela não consegue amadurecer em locais frescos, nem locais temperados. Ela precisa de locais aquecidos a locais quentes para ela conseguir amadurecer. Isso faz com que não é qualquer lugar que ela consiga se desenvolver. Só que ela se adaptou muito bem aos locais de clima mediterrâneo. Porque onde a gente tem clima de influência mediterrânica, o clima mediterrâneo, a gente vai ter os verões muito secos e longos. Então isso favorece muito o amadurecimento. E é em locais principalmente com climas mediterrâneos aonde a Carignan vai conseguir se desenvolver muito bem. Por isso que ela é tão plantada na França. Por isso que ela está ganhando tanto destaque no Chile. Por isso que algumas áreas até da Califórnia ali ela consegue se desenvolver, nos Estados Unidos. Mas a gente está vendo isso, inclusive se a gente comparar aqui a Carignan com a própria Cabernet Sauvignon, que é uma casta tardia, a gente vai ver que a Carignan ela é até menos variável que a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon tem alguns climas temperados ou climas moderados, como algumas literaturas usam, são sinônimos, consegue. A Carignan não. A
Carinhã precisa de clima aquecido ou clima moderadamente quente, também são sinônimos, para climas quentes, para conseguir amadurecer. Então, só aqui para vocês entenderem esse gráfico, aqui está falando de variedades que conseguem amadurecer em climas frescos, variedades que conseguem amadurecer em climas temperados ou moderados, variedades que conseguem amadurecer em climas aquecidos ou climas moderadamente quentes, e variedades que conseguem amadurecer em climas quentes. Então a gente está vendo que ela é uma variedade difícil. Não é qualquer local, precisa muito manuseio em vinhedo, mão de obra, precisa concentrar a uva diminuindo o volume. E o grande destaque da Carinhã antigamente era volume, porque ela era uma uva muito produtiva, ela é uma uva muito produtiva. Então, antigamente, quando se tinha menos conhecimento, se queria mais era que produzisse quanto mais volume, melhor. Hoje a gente já vive outro cenário no mercado global. A gente já vive o cenário da valorização da qualidade. Vinhos melhores. Então, por isso que agora a gente está vivendo uma dessas grandes mudanças da Carinhã, que eu vou contando para vocês aqui durante a nossa aula. O perfil médio sensorial de Carinhã. E aqui eu acho que alguns pontos são interessantes para a gente falar. Por quê? Sempre lembrando que quando a gente levanta esses gráficos de características sensoriais, eles são gráficos que nos dão um direcionamento. Então, é um bom ponto de partida para algumas características. Mas sempre vai variar o local onde é plantado, sempre vai variar do produtor, as escolhas enológicas, as escolhas agronômicas. Então, são gráficos que dão alguns indícios para a gente. E a Carinhã, a gente consegue ver algumas características interessantes. Primeiro, vocês estão vendo aqui o gráfico, mostrando o perfil médio dos vinhos de Carinhã. A cor, normalmente a intensidade de cor é média, subindo um pouquinho. Quando concentra o vinho, ele fica um pouco mais concentrado, normalmente essa intensidade de cor chega a média mais. Se não, normalmente é médio. Já o perfil aromático e a intensidade aromática normalmente sobe um pouco de média. Normalmente Carinhã é um vinho um pouco mais aromático. Não chega a ser aquele vinho com uma intensidade tão grande, lembra que está falando do vinho tinto, mas normalmente tem um perfil que passa de médio, ou seja, tem uma intensidade interessante e tem uma boa complexidade. Depois, estrutura tânica, apesar de ser aqui, vocês estão vendo a barrinha amarela, a estrutura tânica é média, mas né, a quantidade de tanino normalmente aí médio, uma média quantidade de tanino, ou seja, não é um vinho tão tânico, nem um vinho com pouco tanino, mas a textura é muito gostosa. Para mim, um dos grandes destaques da Carinhã, com certeza, é a acidez e a textura tânica. Aliás, 3 pontos. Eu acho que esse triângulo é o triângulo dos grandes vinhos de Carinhã. Textura tânica, acidez e perfil aromático. E aqui a gente tem grandes destaques realmente muito significativos. Depois, como ela precisa de locais mais quentes para amadurecer, normalmente ela concentra um pouco mais de açúcar, fica os vinhos com o álcool normalmente médio mais, passam de médio, e o corpo normalmente médio pode subir um pouquinho para médio mais, e a acidez normalmente média mais pode chegar a um vinho com muita acidez. Normalmente médio mais define, estão vendo aqui no gráficozinho na barrinha verde. Esse triângulo que eu falei para vocês, perfil e intensidade aromática, frescor da acidez ou acidez e textura tânica, faz o grande destaque dos vinhos de Carinhã. Quando bem cultivados, quando bem, vamos lá, trabalhados, bem cuidados, realmente os vinhos de Carinhã são destacados, são realmente espetaculares. Inclusive nós vamos provar um daqui a pouco, que quando eu servi esse vinho, ele já me chamou muita atenção. Olha, chamou assim, ó, disparado. Eu servi o vinho, aquele perfil aromático, olha, já além da intensidade, acima da média para vinho tinto, uma complexidade bem interessante que eu nem avaliei o vinho ainda com calma, né? Só servi, vi, né, se o vinho estava saudável ou não, se não tinha algum problema, e já me chamou muita atenção. Então eu já fico, olha,
eu tô salivando aqui, louco para provar esse vinho. Então, a gente viu um pouquinho desse perfil sensorial da Carignan. Aliás, a Carignan, ela é muito utilizada em corte, até mais do que vinhos varietais. E ela é muito utilizada em corte com a Grenache, ou a Garnacha, que também é outra variedade que é muito plantada tanto na Espanha quanto na França. Então muda o nome. Por que ela é tão plantada com a Garnacha? Porque aqui a gente está vendo o perfil da Carignan. E aqui a gente está vendo que a Carignan, ela tende a ter essa acidez destacada, um pouco mais de cor e uma textura tânica agradável. E a Garnacha, o que acontece com a Garnacha? A Garnacha tem menos cor, a Garnacha tem menos acidez. Normalmente a Garnacha tem mais corpo e mais álcool. Então a Carignan entra muito bem, porque ela traz algum perfil aromático para complementar, ela traz uma textura tânica bem interessante, ela traz cor e ela traz acidez. Então, Garnacha e Carignan se dão muito bem em corte. E claro, a gente está falando de Carignan, precisa de locais quentes para amadurecer, locais com um pouco mais de sol e calor. A Garnacha também. A Garnacha também é uma variedade tardia. Também é uma variedade que precisa de mais locais um pouco mais quentes e secos para conseguir amadurecer bem. A Carignan tem uma coisa. Quando ela não encontra um local adequado, quando ela encontra um local que é um pouco mais úmido, não tem tanto calor, o calor suficiente para um amadurecimento adequado, ela acaba não conseguindo desenvolver bem a sua parte fenólica, principalmente sua parte aromática. E às vezes pode ficar com algum aroma meio verde, um herbal, né? Pode ficar com um ácido tânico um pouco mais presente, aí eu fico com um amargor um pouco mais presente, e acaba não sendo tão interessante. Mas, falei para vocês, estamos falando de um vinho que passa por uma uva que passa por um processo muito grande de mudanças. O que acontece? A gente consegue ver uma dessas mudanças aqui, nesse gráfico. Esse gráfico aqui é de um outro PhD, Dr. Kim Anderson. Eu gosto muito de trazer as pesquisas do Dr. Kim Anderson. Ele é um professor da Universidade de Adelaide, lá na Austrália. E aqui, hoje, né, que na verdade a pesquisa dele ele publicou em 2020, mas com os dados consolidados até 2016, porque é muito difícil catalogar os dados globais de uva, e esse aqui com certeza é o estudo de áreas de vinhedo de variedades mais consistentes do mundo, o último publicado. É um estudo muito bom, é um estudo que virou praticamente um livro aí com centenas de páginas, e ele fala sobre as áreas de vinhedo e as variedades cultivadas no mundo inteiro. E a gente vê aqui a nossa queridíssima Carignan. O que acontece? E aqui ele está mostrando, a gente vê nessas barras, o que eram os vinhedos de Carignan nos anos 90, nos anos 2000 e em 2016. E a gente vê que a Carignan cresce, ou vamos lá, né? Decresce, eu ia dizer que cresce negativamente, mas vamos lá, decresce, ela diminui muito as suas áreas de vinhedos no mundo, diminui muito. Esse gráfico aqui está em 1.000 hectares. Então a gente estava falando que a Carignan nos anos 90 tinha mais de 200.000 hectares no mundo. Hoje ela não chega a 50.000 hectares no mundo. Então a gente está falando de é muito pouco, é um volume, ou seja, ela praticamente perde 75% da sua área de vinhedos, se a gente fala aí algo em torno de 25 anos. Por que isso acontece? Exatamente por causa dessa mudança global que está acontecendo. Várias, na verdade. Primeiro, ela era muito cultivada porque ela era muito produtiva. Ela é muito produtiva. Mas não necessariamente para a qualidade. Para a qualidade precisa de muito cuidado. Muito manuseio. A gente vê outras uvas crescendo absurdamente, como a própria Cabernet Sauvignon e a Merlot, que ganham muita área de vinhedo. Ganham um grande destaque, ganham um grande protagonismo. E outras uvas perdem protagonismo. Só que uma das mudanças que está acontecendo é que a Carignan, realmente nos anos 90, até anos 2000, ela não tinha protagonismo. Ela era uma uva auxiliar, uma uva para volume.
A grande questão é que quando a Carignan começa a ser vista e tratada como uma uva com grande potencial, é aí que começa essa virada de curva. E essa diminuição da área de vinhedos, ela é positiva. Por quê? Porque aí começam a tratar a uva com um pouco mais de atenção. E aí ela começa a ganhar um pouco mais de protagonismo, ela começa a ganhar um pouco mais de destaque e principalmente começa a ganhar destaque pela qualidade de alguns dos seus vinhos. Então, esse gráfico é um gráfico bem interessante para a gente entender essa diminuição da área de caranha no mundo, mas o aumento da qualidade média. Inclusive, vou trazer alguns produtores agora que a gente vai entrar nas regiões para a gente conseguir aí fazer uma comparação. Mas antes disso, vamos degustar, antes da gente dar uma olhada aí nas principais áreas de carinha no mundo, vamos degustar esse vinho? Já que a gente falou um pouco das características e tudo mais, o que a gente vai estar degustando? Então, um vinho de Carignan, que ele é 95% Carignan, certo? E é 5% Sanson. Sanson entra para trazer um pouco mais de perfil aromático, trazer um pouco mais, provavelmente aqui, um caráter de uma fruta um pouquinho mais fresca. Mas o grande protagonismo aqui a gente está falando que é a Carignan. De uma vinícola chamada Undurraga, que é uma vinícola super importante, é um vinho do Chile, desse projeto que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Vou mostrar aqui, ó, chamado Vigno. E esse vinho, eu vou trazer aqui, ó, vocês podem ver aqui que está dizendo alguns termos interessantes aqui, ó. Old Vines, ou seja, vinhas velhas, e aqui do ladinho, ó, Dry Farming. Deixa eu ver se consigo melhorar um pouquinho esse foco aqui, ó. Aqui dá para ler, né? Ó, Dry Farming, ou seja, vinhas velhas de vinhedos sem irrigação, ou seja, cultivada seco, ou seja, vinhedo secando. E esse projeto é um projeto que é exatamente essa proposta. Vinhas velhas de Carignan em vinhedo secando, ou seja, sem irrigação. O vinhedo sem irrigação, o que acaba acontecendo? A raiz da videira tende a infiltrar um pouco mais, porque ela vai buscar água em camadas, em perfis mais profundos do solo, e ela não vai buscar só água. Ela vai buscar outros elementos que vão trazer normalmente mais complexidade para o vinho. Então a gente está falando aqui de um projeto muito legal de vinhas velhas, vinhedo secando, com o protagonismo da Carignan. Mas eu conto tudo para vocês com um pouco mais de calma daqui a pouco. Então vamos degustar esse vinho para entender um pouquinho das características. Nossa, o perfil aromático dele é simplesmente espetacular. Das características sensoriais desse vinho. Por quê? Vou inclinar minha taça aqui 45 graus e eu já consigo ver, e eu já falo para vocês o restante das características, as informações, na verdade, de safra, teor alcoólico e tudo mais, depois que a gente degustar. Primeiro a gente degusta, depois a gente dá uma olhadinha nesses demais características, né? Essas mais informações. Então dá para ver que é um vinho que é rubi, é vermelho, é um vinho tinto, rubi, predomina as notas vermelhas. Ele é a safra 2018, tá? Então um vinho relativamente jovem. Tem uma boa, a intensidade de cor dele é média, quase média a mais. E aí até sobe um pouquinho de médio. Bastante brilhoso. E no nariz, sem agitar a taça, intensidade média a mais. Nossa, o perfil aromático delicioso. Primeiro, esses aromas. É um vinho limpo, não só tem cheiro de vinho, só tem aroma de vinho, não tem nada de ruim aqui. E esse perfil aromático dele de frutas vermelhas muito maduras. Ele lembra uma nota de uma framboesa muito madura, uma groselha muito madura. Tem uma nota de amora. Depois sem agitar a taça. Ele tem uma nota de tosta, ele lembra um pouco de chocolate, ele lembra o cassus. Nossa, ele é um vinho complexo sem agitar a taça. Me chama muita atenção. E essa nota de um defumado, uma nota de uma madeira, né? Aquela madeira que tá defumando, né? Que tá queimando, que tá levantando aquele vapor de madeira, a fumaça de madeira. Ó, muito gostoso. Onde tá a taça? Umas voltas na taça. E aí o perfil fica muito mais frutado. E aí aparece um pouco mais dessa nota daquela amora madura.
Nota da Alcaçuz. Quase uma nota de um fumo, mas aquele fumo fresco, sabe? Aquele fumo que tá começando a secar. Aquela folha de fumo, folha de tabaco. Olha, uma complexidade bem interessante. Olha, bem acima da média do que a gente encontra aí de vinhos, inclusive de vinhos chilenos. Certo? Bem acima da média, inclusive. Muito, muito interessante. Legal. Vai ser meu primeiro gole, então vou passar um primeiro gole pela boca para dar uma, entre aspas, avinhada à boca. Essas características que mais se destacam, mas não vou avaliar ainda, né? Para minha boca ainda começar a se adaptar à estrutura do vinho, acidez, tanino e tudo mais. Segundo gole eu já começo a avaliar. Legal. Ok. Para ver que é um vinho que tem um pouco mais de volume de boca. O álcool aparece bem. Acidez. Estrutura tânica. Interessante. Mas tem uma presença de boca um pouco maior, né? Tem um pouco mais de volume de boca aqui. Um trabalho significativo. Aliás, eu vou trazer esse gráfico, porque daí eu vou falar das características do vinho que eu estou degustando, e depois a gente vai até dar uma comparada aqui com esse gráfico, que é o gráfico médio dos vinhos de Carignan. Vamos lá começar a avaliar agora? Esqueci de descartar, né? É seco. O tanino dele é médio e é muito fino. Muito, muito fino. Álcool dele é médio mais. Corpo dele é médio. A acidez dele é média. Não é tão ácido, não é tão fresco. O álcool acaba sendo um pouquinho mais destacado, apesar de estar bem integrado nesses elementos. Mas o que mais chama atenção, e olha, ajuda muito a equilibrar o álcool desse vinho, é a complexidade de sabor. Não tem muito sabor. Tô falando com vocês, eu tô sentindo o sabor desse vinho ainda em boca. E lembra muito, de novo, alcaçuz, tabaco. Tabaco um pouco mais fresco. Ele lembra em boca até um pouco mais de baunilha. Ele lembra chocolate tostado. Tosta de chocolate, aquele chocolate tostado, nibs de chocolate tostado. Ele lembra bastante a fruta. Gente, a persistência desse vinho é muito acima da média. Muito acima. Lembra que esse gráfico daqui é o gráfico médio, tá? Que esse vinho que eu tô degustando com vocês, ele oscila um pouquinho. Então aqui ele tem um pouco menos, a acidez desce um pouquinho, né? Intensidade de aroma e sabor ok, tanino ok, muito parecido, né? Corpo também ok, a acidez aqui desce um pouquinho, mas a intensidade de sabor desse vinho, olha, chama muito, muito atenção, né? Lembrando que estou degustando com vocês aqui o vinho, né? Esse projeto da Undurraga, não é só da Undurraga, né? Já vou falar para vocês que é um projeto do Chile. Vamos dar essa câmera aqui, que a gente tem aqui então, é um vinho do Vale do Maule, Vinhas Velhas, Vinhedo Secano, 2018, com 14% de álcool. Traz para a gente ver, ó. Opa, aqui, 14% de álcool. Né? 2018, DO Vale do Maule, que dá para a gente ver, ó. Aqui, bem, pegar bem nosso foco. E dá para ver aqui, ó, Old Vines, né, vinhas velhas, Dry Farmed, ou seja, vinhedos secando, sem irrigação, 2018, Vale do Maule, Chile. Da Undurraga, que é uma vinícola bem importante do Vale do Maule. Aqui do Vale do Maule. Uma vinícola bem importante do Chile. Na verdade, a vinícola fica próximo ali a Santiago, né? E no Vale do Maipo, o Maule, daqui a pouco a gente vai ver o Maule fica um pouquinho mais para o sul, mas ainda dentro daquele grande conjunto do Vale Central chileno. Mas olha, gente, nível de qualidade desse vinho, muito bom. Muito bom. É um vinho muito bom. Como ele está se apresentando agora, é um vinho muito bom. E é um vinho que, claro, que esse é um projeto especial, né? Que esse é um projeto um pouco mais... uma atenção maior que o Chile tem feito. E olha, realmente dá pra gente ver o nível de qualidade que esse vinho consegue chegar. Esse vinho eu comprei na wine.com.br. Tá? Ele é um vinho que ele custa na Wine
R$ 180, mas eu comprei na promoção e paguei R$ 126. Foi o que eu paguei na Wine. E tava na promoção, comprei há poucos dias e comprei para aula, porque eu queria botar na aula o projeto vinho, que eu acho que eu vou contar para vocês com mais calma daqui a pouco, mas que vale a pena pela qualidade desses vinhos. São 16 produtores e assim, ó, já conto para vocês porque vale muito a pena, eu queria botar. E olha, não me arrependo, por R$ 126 o valor que eu paguei. É um vinho que está acima da média, inclusive para o Chile, pelo frescor, complexidade. Chama muita atenção, entrega muito, realmente muito, pelo preço que ele tem. Tá? Claro que não estou dizendo que R$ 126 seja barato, mas o preço cheio dele é um pouco mais, tá? Em torno de 180, acho que é 188 o preço cheio. E eu paguei um pouco menos na Wine, porque estava na promoção, porque eles desconto da Wine, enfim, saiu por R$ 126. Mas valeu bem a pena, tá? Posso dizer para vocês que eu não tinha provado, já provei várias vinícolas do Projeto Vinho, não tinha provado Dom do Raga ainda, e olha, é um dos melhores que eu provei, com certeza. Mas aonde a gente tem carinho? Aí daqui a pouco a gente vai voltar para o Chile, daqui a pouco a gente vai voltar no Projeto Vinho, e daqui a pouco a gente até dá mais uma degustada nesse vinho para ver como é que ele tá. Onde a gente tem Carignan, destaque, com certeza, na Espanha, na França, alguma coisa na Itália e alguma coisa no Chile. Estados Unidos a gente tem também, ela plantada, muito volume, pouca qualidade. A gente tem no leste europeu alguma coisa, na própria Argélia a gente tem alguma coisa de Carignan, a gente vê na própria África tem, mas elas não dão, né? A gente tem alguma coisa na própria Grécia, tem alguma coisa, na Israel tem alguma coisa, mas não são protagonistas, não são aqueles vinhos que ganham destaque, né? Aliás, a gente vai conseguir ver nesse gráfico aqui aonde a Carignan ela é mais cultivada no mundo. A gente está vendo que a principal, maior volume é na França, segundo maior volume é na Espanha. De novo aqui a gente está comparando, né? Dois momentos, né? Mais ou menos com 15 anos e 6 anos de diferença, dois momentos em cada um desses países, onde a gente tem na barra azul o que eram os vinhedos em cada país nos anos 2000, na barra vermelha o que é agora, que era em 2016. Agora por quê? Porque foi o último dado levantado global. Então, a gente vê que mesmo na França, que ainda é o país com maior volume, ela caiu muito de produção, né? Na Espanha também. Mas, gente, isso não é necessariamente ruim. Por quê? Porque o volume caiu, mas a qualidade aumentou. E se a qualidade aumentou, pontos para nós, pontos positivos, tá? E eu gosto bastante, eu gostei bastante que a qualidade realmente subiu e está entregando vinhos cada vez melhores. Na Itália, tem algumas coisas interessantes, muda muito pouco o volume, porque eu conto para vocês daqui a pouco quando a gente entrar na Itália, porque a Ilha da Sardenha, o que produzia de denominação, continua produzindo, e o Chile, que também mudou um pouquinho seu perfil, mas tem algumas coisas interessantes aqui que dá para gente chamar atenção, principalmente esse projeto chamado Projeto Vinho. Mas eu volto lá, volto no Chile daqui a pouco. Vamos começar pela Espanha, aonde ela nasceu. E ela nasceu aqui, vocês estão vendo nesse cenário, na comunidade autônoma de Aragão. E Aragão, em português Aragão, né, que foi uma comunidade muito importante, foi vamos considerar assim um reinado. O reinado de Aragão foi um reinado que foi super importante para a Espanha, inclusive, né, teve durante muito tempo uma colonização de parte da Itália. Aqui a gente tem áreas aonde favorecem bastante, além de ter nascido nessa área, que favorece muito a produção de alguns vinhos de qualidade, Carignan. E aqui ela é conhecida como Mazuelo, também é conhecida como Carignana. E aonde é Aragão? Aragão está aqui. A gente está aqui no nordeste da Espanha, onde a capital aqui é Zaragoza. E aqui, que eu falei para vocês, que tem uma cidadezinha que deu o nome, um dos sinônimos para ela. Está aqui a cidadezinha, uma comuna chamada Carignana, inclusive que virou uma denominação, hoje é uma denominação da Espanha chamada Carignana. Mas é aqui no
nordeste da Espanha, que a gente tem alguns das regiões produtoras mais importantes para nossa queridíssima Carignan. E que regiões são essas? Ela é muito cultivada aqui, inclusive em Rioja, Navarra também, muito para corte. Lembrando que aqui em Rioja tá aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Rioja tá aqui, ó. Em Rioja, protagonista Tempranillo. Então, Amazuelo, Carignan, sinônimo, entra aqui em alguns cortes. Mas em pequenas quantidades. Ela é autorizada, mas em pequenas quantidades. Já aqui no Nordeste, principalmente aqui em Calataiud, em Cariñena, a gente vai ter aqui em Costas de Segre, a gente vai ter aqui até, e aqui a gente já está até na Catalunha, ó, no Priorat. Tem vinhos, aliás, um dos grandes vinhos que eu provei do Priorat é um vinho 100% de Carignan, conto para vocês daqui a pouco, né? Terra Alta, a própria Montsant, que fica aqui também em volta do Priorat, Tarragona. Então a gente tem a Carignan aqui muito cultivada. Qual é o protagonismo dela aqui? Primeiro, que ela entra em corte, mas também em alguns vinhos varietais, alguns vinhos até bem destacados, né? A gente vai ter aqui em Cariñena algumas áreas onde ela vai ter um protagonismo. A gente tem muitas áreas aqui com altitude, lembrando que a gente está no Vale do Rio Ebro, esse rio que cruza aqui essa região, e ele é um vale porque ele está entre dois sistemas de cadeias montanhosas bem importantes. Aqui a gente tem o sistema ibérico e a gente tem aqui os Pirineus. Então, como a gente está em cadeias montanhosas, a gente tem altitude. Quando a gente tem algumas áreas um pouco mais altas, por exemplo, Cariñena, os vinhedos estão aí de 400 a 800 metros. Em Calataiud, os vinhedos estão a quase, assim, a maioria dos vinhedos estão assim acima de 600, 700 metros. Chegam a 800. Então são áreas de altitude, aonde a Carignan vai ganhar um pouco mais de acidez, vai ter um pouco mais de frescor. Aqui a gente tem solos pobres, a gente tem muitos solos com algumas presenças de pedra, até de argila, mas principalmente solos calcários, onde também vai favorecer bastante o perfil de acidez. Agora, tem uma areazinha, que é essa aqui, que fica aqui na Catalunha, chamada Priorat, que aqui com certeza a gente vai ter vinhos com a Carignan simplesmente espetaculares. Por quê? Porque aqui o Priorat, primeiro que é um solo muito pobre, e a Carignan gosta de solo pobre, gosta de solo pedregoso. A gente tem muitos declives aqui, muitas inclinações. O Priorat tem esse solo com ardósia, né? Aquela pedra que reluz, reflete calor para os vinhedos. É uma região que tem esse clima, essa influência mediterrânea importante, e que vai os verões serem secos, quentes e longos. E mais uma coisa, no Priorat a gente tem muitas vinhas velhas. A Carignan é uma uva, é uma videira que ela é um pouco mais resistente. A uva, nem tanto, porque ela pode mofar muito fácil. Se ela tiver umidade, ela pode mofar. Mas a videira é um pouco mais resistente. Então ela consegue resistir um pouco mais com o passar do tempo. Então aqui no Priorat, ela encontrou um local muito bacana para produzir vinhos mais concentrados, mais intensos, pequenos volumes, principalmente vinhas velhas. Olha o que eu estou falando para vocês. O grande destaque para a Carignan são menos volume, mais qualidade, principalmente em áreas mais quentes e secas e com vinhas velhas, aonde concentra a qualidade, porque diminui muito o volume de produção em vinhas velhas. Vinhas velhas tendem a produzir menos, com uma qualidade um pouco mais alta, um pouco mais concentrada. E o Priorat é um local perfeito para isso. Claro que no Priorat a gente vai ter muita Garnacha aparecendo, a gente vai ter outras variedades aparecendo aqui. E a Carignan também. Né? Então a gente sabe que o Priorat, olha o solozinho que eu falei para vocês aqui, solo de ardósia, né? O solo chamado de licorella. Esse tem a ardósia com mica, que é um mineral que brilha muito, reflete muita luz. Muito
muitas vezes a gente vai encontrar Carignan plantada e conduzida em arbusto. E arbusto é sem cordão de condução, né? Como se fosse um arbusto mesmo. E aí a gente vai ter a exposição dos cachos aqui bem evidentes. E isso também facilita, principalmente a gente está vendo aqui que aqui a gente já tem uma vinha velha. Olha aqui a grossura desse caule, que é o Priorat. E esse solo, quando chove, aqui chove um pouco menos no verão, no período de amadurecimento, mas quando chove, a água infiltra. Esse solo pedregoso ajuda a refletir calor. Então a gente tem aqui um cenário muito positivo para Carignan. Então aqui a gente consegue ter aí vinhos muito concentrados, muito intensos, mas pequenos volumes. Aqui o vinho que eu falei para vocês aqui, 3 vinhos de Carignan que chegam no Brasil, 2 varietal e 1 corte. Os varietais são esse cara aqui, Cinza e Porreira, quem traz é a Porto a Porto Casa Flora, é caro, é Priorat, caro. Aqui são 3 vinhos são 2 vinhos do Priorat. E aqui a gente tem um vinho de Calataiud, né? Aqui, ó, Mazuelo, já falo para vocês, da Escocês Volante. E 2 do Priorat. Cinza de Porreira, Priorat. E o GR174, Priorat. Casualmente os dois quem traz é a Porto a Porto e a Casa Flora. Cinza de Porreira, gente, é 100% Carignan, vinhas velhas. Esse vinho é espetacular. Ele é caro. Caro. A gente provou esses dias no curso da ABS, aqui do Rio Grande do Sul, BSRS, no curso Sommelier. A gente provou em aula esse vinho, que era quando a gente estava falando de... Até foi a aula que eu dei sobre o Priorat, no curso Sommelier. A gente provou esse vinho simplesmente espetacular, complexo, intenso. É um vinho incrível, incrível. Um vinho classificado como excelente, assim, nível de qualidade dele. Mas é caro, bem caro. 100%. As vinhas aqui tem mais de 70 anos, é espetacular. E aqui no GR174, que ele é um Priorat um pouco mais acessível, ele entra em corte, aqui entra a Garnacha, aqui entra a Carignan e entra a Cabernet Sauvignon. Então ele é um corte. O percentual vai variar, depende do ano, vai variar. Mas ele é um Priorat um pouco mais acessível, onde a gente consegue aí ter a Carignan em corte, um nível interessante. Priorat normalmente é um vinho um pouco mais concentrado, um vinho um pouco mais intenso. E aqui a gente tem o Escocês Volante, que está chegando no Brasil. A Evino trazia o Escocês Volante um tempo, não traz mais. Agora tem uma outra importadora menor que se chama For You Wines, se não estou enganado, que eles estão trazendo o Escocês Volante, que é muito legal esse projeto. É de Calataiud, que também está aqui, ó, trabalha com Mazuelo, né, sinônimo da Carignan, de vinhedos com um pouco mais de altitude, vinhos um pouco mais complexos, bem interessante. Só que vinhos um pouco mais frescos, diferente do Priorat, que são vinhos um pouco mais concentrados. Mas a Espanha a gente vai encontrar em outras áreas, como eu tinha mostrado para vocês. Na França, protagonismo da Carignan, com certeza, a gente vai ter aqui no Rhône Sul, no Languedoc-Roussillon, que é a grande maioria, e alguma coisinha aqui até na Provence. Só que, o que acontece? Isso que eu contei para vocês, da Carignan ser muito produtiva, da Carignan fazer muito volume, precisa de muita manutenção, nessas áreas onde a Carignan é muito plantada, ela acabou perdendo espaço nas apelações francesas. E ela acabou ganhando um pouco mais de espaço nas apelações geográficas regionais, nas IGPs. Mas as apelações, as AOCs francesas, acaba que a Carignan ficou um pouquinho de lado. No próprio Rhône Sul, que é uma região muito ensolarada, né, tem mais de 1.700 horas de sol ano, então a gente tem regiões aqui super famosas, né, Châteauneuf-du-Pape, Le Rac, né, Gigondas, Vaqueyras e outras. A Carignan acaba não entrando. Ela acaba entrando nos vinhos IGPs. E os vinhos IGPs, tanto aqui no Rhône Sul quanto no Languedoc-Roussillon, é que acaba a Carignan ganhando um protagonismo. Claro, tem produtores aqui que dão atenção para ela. Só que normalmente ela vai entrar em corte
com outras uvas. E por que ela entra em corte? Porque ela traz acidez. Só que não tem muito protagonismo. Alguns produtores no Languedoc-Roussillon, alguns produtores dando uma atenção um pouquinho maior, inclusive ali, mas principalmente em áreas IGTs. No Languedoc a gente tem ela aparece em algumas áreas, mas sem muito protagonismo. E até pegando esse mapa, aqui é o mapa da França, que está demarcada as IGPs francesas, não as AOCs, lembrando que as AOCs têm um nível acima, as IGPs são áreas maiores geográficas, a gente vai ter muito a Carignan aparecendo em algumas áreas aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês. Tá aqui, ó. A gente consegue ver aqui um pouquinho melhor. A gente vai ter aqui em Gard, a gente vai aparecer bastante a Carignan. Vaucluse, a gente vai aparecer a Carignan. Em Ver, a gente vai aparecer a Carignan. Né? Em Yield vai aparecer a Carignan. Tem várias áreas aqui que a Carignan vai aparecer bem. Mas, principalmente nos vinhos IGTs. Os vinhos onde não tem tanto protagonismo. E até em alguns Vins de France, que são aqueles vinhos mais genéricos da França, né? É a base da pirâmide. Está dizendo que o vinho vem da França praticamente. Só que eles vêm, a Carignan vem praticamente aqui dessa área sudeste, né? De modo geral, dessa área sudeste da França, porque as outras áreas acabam sendo com uma influência mais marítima. E essa influência mais marítima tem um pouco mais de umidade. E a Carignan a gente já viu que não gosta de umidade. Então ela não é muito cultivada. Praticamente ela não existe. Ela vai existir aqui. Aqui no sudeste sim. Porque aqui ela é um pouco mais... É um local um pouco mais adequado para ela. Ok. Alguns vinhos chegam no Brasil. Né? A gente tem aqui La Jolie, que é Vin de France. O Barão de Armagnac, que é um clássico, né? Que é um corte de Garnacha com Carignan, bem comum, ele é muito famoso aqui no Brasil. E a gente tem esse produtor, sim, tá? Domaine Rambert. Domaine Rambert é um produtor muito bom, né? Domaine Rambert é um produtor que, olha, tô para dizer para vocês que da França, talvez o melhor produtor de Carignan que eu conheço. Aliás, ele tem, inclusive, o Rambert, ele tem, chama Domaine Rambert, tá? Ele tem esse rótulo aqui, que ele se chama Carignator, que é exatamente isso. Ele é do Languedoc-Roussillon. Ele faz vinhos que não estão dentro de apelações, mas vinhos muito, muito bons com a Carignan. Mas muito bom. Quem traz produtor, Domaine Rambert, quem traz é a Delacroix, a importadora, tá? Aqui essas três aqui dá pra gente, é fácil vocês encontrarem, ó. O La Julie é da wine.com.br. Barão de Armagnac, vocês encontram em muitos lugares, é da La Pastina. E o Domaine Rambert é da Delacroix. Esse aqui, esses dois mais simples e mais econômicos. Na faixa. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos limpar aqui. Esses dois aqui na faixa dos seus R$70. Esse aqui não. Esse aqui a gente já tá falando aí do Domaine Rambert, que ele tem outros vinhos também com Carignan, alguns em corte. Esse aqui é na faixa dos seus 250, talvez perto de R$300. Só que é outro nível. Tá falando aqui de um produtor biodinâmico, muito cuidadoso, é outro padrão, é um outro nível de vinho. Né? Não é porque é biodinâmico que é bom, não. É que o produtor ele é bom e ele produz com vinhos orgânicos, né? Através de conceitos biodinâmicos e tudo mais. E o vinho realmente é muito bom. Mais caro, mas espetacular. Os melhores produtores, até aliás, de Carignan que existem. Na França, com certeza, um dos melhores. Onde mais a gente encontra? Na Itália. E na Itália, na Ilha da Sardenha. E a Sardenha, quente, bem ensolarada, a Carignan se desenvolve muito bem. E aonde ela se desenvolve muito bem? Aliás, eu mostrei para vocês no começo, né? Que tinha uma teoria que dizia que ela tinha nascido na Itália, depois ela veio aqui para a Ilha da Sardenha. Ela tem dois sinônimos aqui, a qual ela é conhecida. Tanto como Carignano, como Bovalle. São dois sinônimos para ela aqui. E aonde a gente, inclusive, vai ter, aqui a gente está vendo, né, a Ilha da Sardenha aqui, marcadinha, no mapa da Itália, que é essa ilha grandona, que tem algumas denominações,
Dentre elas, prestem atenção, a gente tem uma aqui que fica bem no sul, tá aqui marcadinho como 7, vocês veem aqui, ó, 7 está mostrando para vocês aqui, ó, Carignano del Sulcis, sul da Sardenha, uma denominação para Carignan, para vinhos de Carignan. A gente tem outras denominações onde podem aparecer a Carignan aqui, mas essa com certeza é a mais destacada. Tem essa outra aqui, ó, Campidano di Terralba, né? Campidano di Terralba, e também a Carignan pode aparecer, tá? Que ela vai ficar aqui, um pouco mais aqui para o oeste, mas ela não é necessariamente a protagonista. Em Carignano del Sulcis, ela é protagonista aqui no sul, porque a gente está falando de uma denominação praticamente somente para Carignan. Aqui, nessa outra denominação, Campidano, também ela ganha um certo protagonismo, tá? Mas fica um pouco aquém aqui de Carignano del Sulcis. Aí vocês vão verem aqui as denominações, tá? Duas marcadinhas aqui. Carignano del Sulcis, ela vai fazer vinhos tintos e rosés com no mínimo 85% de Carignan. Sinônimo aqui, Carignan. E essa outra, que é Campidano de Terralba, ela também vai pegar e vai exigir no mínimo 85% de Carignan, que é aquelas usando seus sinônimos, né? Bovalle e Carignan. Aliás, a gente encontra na Sardenha um corte de Bovalle de Espanha com Carignano. Nada mais é do que Carignan com Carignan, tá? E depois foi se comprovar que era a mesma variedade. A gente encontra em algumas regiões um corte de Carignan com Carignan, não se sabia, né? E aí acabava se cultivando, é uma mutação um pouquinho diferente uma da outra. Mas é a mesma variedade. Alguns chegam no Brasil, da Itália, né? Argiolas é um dos melhores produtores da Sardenha. Quem traz é a 20 importadora. É caro, é bom, mas é caro. E a gente tem um outro produtor, que é Sant'Andy. Sant'Andy é um produtor muito bom. Aliás, esse Terribrune aqui é um dos grandes Carignans do mundo. Um dos grandes. É da Sardenha, é da Sant'Andy. Quem traz é a Mistral. É caro esse vinho, deve estar em torno de uns R$700. Mas é um dos grandes, Dennis Robson fala, né? Um dos melhores Carignans do mundo. Esse Carignano del Sulcis, aquela denominação que eu mostrei para vocês no sul da Sardenha. E ele chega no Brasil, mas é bem caro, tá? Esses dois. Grottarossa é um pouquinho mais acessível, também o mesmo produtor. Também quem traz é a Mistral, que é da Sant'Andy. E vamos chegar no Chile, aonde hoje talvez o projeto mais destacado de Carignan no mundo, que fica no Vale do Maule. E aqui estão vendo o cenário do Vale do Maule. E aí vamos pegar o mapa, a gente está falando do Vale do Maule, essa região central do Chile, uma região grande, aliás, a região de maior volume dos vinhos do Chile, maior região produtora. Mas aqui tem muitas vinhas velhas. O que aconteceu? No Chile, durante muito tempo, tinha uma uva crioja, que é a País, que é uma uva que ela é muito produtiva, mas a qualidade é muito baixa. Agora estão resgatando ela no Chile. E ela foi muito cultivada durante muito tempo. No começo do século, ali pela década de 20, 30, o governo chileno queria tirar um pouco mais a País para plantar outras variedades. Então, o que acabou acontecendo? Eles começaram a incentivar outras variedades com um pouco mais de qualidade. E a Carignan começou a ser muito cultivada. Como aqui no Maule era uma das grandes áreas produtoras de uva para vinho, aqui foi uma área que foi muito convertida aos vinhedos. Então, muitas vinhas de Carignan foram plantadas aqui nas décadas, principalmente final dos anos 20, começando os 30. Só que esses vinhedos eles foram perdendo um pouco de espaço com o passar do tempo. O Vale do Maule é uma região que ela é bem seca, ela é bem protegida, né? A gente tem aqui a Cordilheira da Costa, que vai proteger de muito dessa chuva que chega
do Oceano Pacífico, né? Então aqui a gente vai ter um vale super importante aqui nessa parte central, protegida pela Cordilheira da Costa no lado oeste e a Cordilheira dos Andes do lado leste. E aqui fica um pouco mais quente, um pouco mais seco. Então, muitas dessas vinhas que foram plantadas lá nos anos 30, elas continuaram produzindo, mas sem muito protagonismo. Só que aí o Vale do Maule começou a perder protagonismo para outras regiões produtoras, como o próprio Vale do Maipo, aqui próximo a Santiago. Depois o Vale do Rapel, aqui onde a gente pega, né, Cachapoal e Colchagua. Então, foi perdendo espaço. E aí, nos anos 70, né, final dos anos 70, ali a gente vai ter Miguel Torres vindo para cá, para essa região, né, aqui, principalmente para o Curicó. E aí começa a se resgatar alguns projetos aqui, várias vinícolas se instalando, aumentando a qualidade. E eles começaram a ver que tinha muitas vinhas velhas de Carinhã. E essas vinhas velhas de Carinhã produzindo pouco volume e muita qualidade. E aí, em 2010, uma vinícola aqui chamada Gilmore, ela pegou e lançou a ideia de produzir um vinho com regras rígidas para valorizar esses carinhãs de vinha velha. Então, como essa é uma região um pouco mais quente, com muitas vinhas velhas e vinhedos secanos, então, aliás, essa é uma área de muitos vinhedos orgânicos, muitos, tem um clima mediterrâneo, né, importante aqui, né, o Oceano Pacífico faz essa moderação, onde a gente tem esses verões um pouco mais quentes e secos e longos. Criou-se um cenário muito favorável para a Carinhã produzir em alta qualidade. Então, em 2010, a Gilmore lança a ideia de criar um selo coletivo chamado Vinho. Escreve Vigno. Que tá aqui as regras. E, gente, isso aqui é hoje o que talvez no mundo, tirando produtores pontuais, como a gente foi ver, né, Cinzas de Porreira no Priorat, como a gente foi ver lá o Domaine Rambert, como a gente na França. Isso aqui hoje talvez seja como área a mais destacada para Carinhã no mundo. Só que a gente está no Maule. Maule sofre um problema, que são as queimadas. Sabe aquelas queimadas que a gente vê no Chile? Aqueles verões muito quentes e secos? Muitos acontecem aqui. Então tem muitos dos vinhedos secanos, esses vinhedos antigos, que estão sendo queimados. Porque para produzir o vinho, a vinícola tem que ser associada e ela tem que seguir as regras. Que é o quê? Primeiro, as vinhas têm que ter no mínimo 30 anos de idade para todos os vinhos. Ok? Por que para todo vinho? Porque a exigência é no mínimo 85% de Carinhã. Os outros 15% é qualquer uva. Mas tem que ser vinhas velhas com no mínimo 30 anos. Os 15% também. Esse que eu estou provando com vocês, ele é da Undurraga. Ele tem 95% de Carinhã. E 5% a Sansô. A Sansô também tem que ser vinhas velhas. Ou seja, qualquer uva que vai entrar no corte, aqui 15% é qualquer uva, mas tem que ser de vinhas velhas. Outra coisa, então, além de vinhas velhas, tem que ser dry farm. Ou seja, tem que ser vinhedo sem irrigação. Tem que ser vinhedo, que no Chile é chamado de vinhedo secano. Né? Dry farm ou dry farmed é o conceito em inglês, né? O conceito internacional para vinhedo secano, ou seja, vinhedo sem irrigação. Tem que, antes de ir para o mercado, no mínimo 24 meses de amadurecimento ou envelhecimento, ou seja, não tem obrigação de passar por madeira, mas pode ser 24 meses em garrafa, depois que o vinho está vinificado. Então, por exemplo, eu estou provando vinho em 2018. Esse vinho só pôde ir para o mercado em 2020. Agora a gente está em 2021. Então, o que a gente viu do Projeto Vinho é regras para valorizar Carinhã, que estava praticamente esquecida em vinhas velhas lá.
Claro que se as vinhas são velhas, está em cultivo. Estava entrando em corte, valorizado. E olha que bonito aqui, ó. Olha o vinhedo como é. Um vinhedo secando. Olha aqui como é bem sequinho o solo, dá pra gente ver. Dá pra gente ver como é uma vinha velha. Olha aqui a parte lenhosa, né? Chama, né, a parte de madeira velha da videira. Olha como é antiga. E aqui a carinha lindona. E aí, é um projeto que a Gilmar lançou e depois outras vinícolas foram aderindo ao projeto. Só que, gente, não é qualquer um que tem vinhas velhas de Carignan, né? Tem que ser no Maule, tem que ser na área demarcada do Maule. Então, o Maule hoje tem algo em torno de 700 hectares de Carignan, não de vinhas velhas, mas desses 700 hectares, algumas áreas com vinhedos antigos e que podem ser utilizados no projeto vinho. Posso falar para vocês, vocês estão vendo que as regras aqui são rígidas. Isso aqui hoje não é uma denominação, isso é um selo coletivo. Mas para ter o selo, tem que participar dessa associação e tem que seguir essas regras. E aí tu pode usar o nome vinho, né? Que esse aqui se escreve Vigno. A gente está vendo aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, vinho. Realmente destacado. E aqui alguns desses produtores hoje que estão no projeto, que fazem vinhos com a marca Vinho. E se vocês entrarem aqui, ó, nesse site, vocês vão ver todas as regras de produção, os produtores, os rótulos, porque cada produtor consegue fazer um rótulo, praticamente. Né? Porque ó, vocês estão vendo que as regras são rígidas. Então, aqui, alguns produtores destacados, como Bodega Rea, Bouchon, né? A Demartino, Emiliana, a Gilmore, La Postole, Miguel Torres, Morandé, um do Raga. Então, a gente está vendo aqui Valdevies, né? Várias vinícolas aqui. São essas vinícolas que produzem hoje. Cada vinícola dessas tem um vinho, né? Não é todos os anos que conseguem fazer um vinho chamado vinho. Se você entrar aqui nos www.vinho.org, vocês vão ver esse projeto. Vinhos de vinhas velhas, Carignan, vinhas Dry Farm, ou seja, vinhas de secanos, em altíssima qualidade. Aliás, bacana, né? Esse é um projeto que botou Carignan aí em destaque internacional, de novo, como protagonista no mundo. Lembra que eu falei para vocês que Carignan estava mudando? Está mudando, né? Então, a gente viu diminuindo a área de vinhedos, aumentando qualidade. Vinhas velhas, vinhedos secanos e projetos incríveis e projetos bem diferenciados. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, dá pra gente ver. Né? Tá aqui, ó, vinho bonitinho, vinhas velhas, vinhedo secano, bonito, né? Claro, tem um preço. Esses vinhos da Vinho são vinhos um pouco mais caros. Esses vinhos, cada vinícola que faz seu vinho e bota o selo coletivo vinho, seguiu esse monte de regras, a qualidade aumentou e o preço também. Então fica na faixa de seus acima de R$ 200. Esse, como eu falei para vocês, paguei por um preço muito bom, né? Peguei uma promoção aí muito boa no site da wine.com.br, paguei R$ 126, tá? Pela que eu entrega, tá? Realmente muito, muito bom e acima da média, tá? Realmente acima da média, ok? Meninos e meninas, nossa hora passou voando. Adorei a gente falar um pouco sobre a Carignan. Gostei bastante. É uma uva que merece atenção. A gente agora já tem aí pontos importantes de partida, direcionamentos. Dá para a gente prestar atenção, dá para a gente procurar bons produtores. A gente já entendeu ali algumas áreas onde ela se destaca. Claro que sempre vale a pena garimpar, dar uma pesquisada, sempre tem alguma coisa nova surgindo, com um produtor diferente. Acho que é sempre pontos bem interessantes, mas acho que vale muito a pena olhar com atenção e dar um pouco mais de carinho para a uva Carignan e seus grandes vinhos. Chegamos no final da nossa aula, né? Agradeço a presença de todos, acho que foi muito legal. Vou me despedindo aqui, deixando um beijo muito especial no coração de cada um de vocês e um brinde e até o nosso próximo encontro aqui, tá bom?
Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.